Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como ler mais, como que eu tenho melhorado a minha capacidade de ler mais, como que eu tenho desenvolvido para que assim eu consiga ler mais. Então, contando um pouco da minha história, quando eu era criança, eu não tinha um hábito da leitura, nunca tive, também na minha adolescência, nem na minha juventude, eu lia. Eu fui ler meu primeiro livro a partir dos 20 anos. Então, eu concluí capa a capa um livro a partir dos 20 anos. Então, eu nunca tive uma história com a leitura, de ver pessoas da minha família lendo, ou na escola, ter amigos que liam e assim, eu fui incentivado a ler. Eu só li, comecei a ler, como eu disse, a partir dos 20 anos. Mas isso mudou agora na minha vida. Agora eu estou numa rotina mais ativa de leitura. Já faz uns 10 dias mais ou menos, ou um pouco mais, que eu estou lendo todos os dias. Mesmo que seja em alguns dias, 10, 15, 20 minutos somente. Mas outros dias eu já li 1 hora, 1 hora e meia. Então eu tenho construído esse hábito da leitura na minha vida. E assim, como que eu mudei essa questão? Eu comecei a olhar para a leitura como um meio para desenvolver algo que fazia parte dos meus objetivos. Então, seja qual objetivo for, né, um profissional, objetivo de você melhorar a sua capacidade de pensar, a sua imaginação, as suas ideias, seja construir um estilo de vida diferente, por exemplo, eu quero muito desenvolver esse estilo de vida de um leitor, que lê muito, que lê vários livros, porque eu gosto da leitura, eu gosto da reflexão, eu gosto de produzir textos e textos que são baseados em livros, que têm um conteúdo denso, que são textos que foram bem escritos ou pensamentos. Para mim, isso é muito importante, estar numa conversa com amigos, poder citar um livro, poder citar uma ideia de algum autor. Então, eu olhei para a leitura como esse meio para que eu venha a desenvolver, seja na área profissional minha também, e eu preciso trazer isso à minha mente. Sempre que eu tiver um pouco desanimado com a leitura, eu preciso me alimentar desses objetivos. Eu preciso pesquisar pessoas que estão falando sobre leitura, ou sobre pessoas que estão falando do livro que eu estou lendo, sempre trazendo à minha mente para que de alguma forma isso me incentive a continuar lendo, a escolher a leitura nos meus momentos, muitas vezes que eu tenho livre. O C.S. Lewis ele fala algo bem interessante num livro Como Cultivar a Leitura, que ele fala que a leitura ela precisa estar entre as primeiras na sua escolha. Então você tem um tempo livre e você pode escolher o que você vai fazer, e ele fala que a leitura precisa estar entre os primeiros, não como última opção, mas como a primeira opção. E como você vai desenvolver essa mentalidade, enxergando a leitura dessa forma? Percebendo os benefícios o qual você tem com a leitura, benefícios na sua mente, a sua forma de pensar, benefícios profissionais. Se você trazer isso à sua mente, vai ficar muito mais fácil você escolher ler um livro, por exemplo, você se esforçar numa leitura difícil, ou você dedicar tempo para a leitura. E trazendo a primeira questão que eu estou vendo, a segunda, na verdade, porque a primeira foi olhar para a leitura dessa forma, a segunda questão que eu vejo que está me fazendo ler mais é fazer boas escolhas de livro. Eu posso olhar para essas escolhas selecionando livros de acordo com o tempo e o contexto que eu estou vivendo. Então, por exemplo, eu estou num momento de curiosidade com a leitura. Então, eu estou lendo livros de como melhorar a minha capacidade de ler. Então, eu estou lendo o livro do Mortimer Adler, né? Como ler livros. E o que eu estou fazendo? Eu estou pesquisando sobre leitura, eu estou lendo esse livro, eu estou vendo outros livros, eu estou vendo pessoas que estão falando sobre a leitura, sobre técnicas de leitura, sobre técnicas de como abordar um texto. Então, eu estou buscando pela minha zona de curiosidade.
num livro? Seja um tema, seja alguma coisa, seja um livro que você quer muito ler, que é um sonho teu desde a infância, que você está querendo ler esse livro e você ainda não... Pode ser um livro qual você vai dedicar tempo e a sua mente vai estar focado para ler aquele livro. Como eu disse em um dos vídeos, eu estou quase terminando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E por que eu escolhi aquele livro? Porque eu entendi que ele seria muito bom para essa volta minha à leitura. Por quê? Porque eu já tinha lido ele há um tempo atrás e a leitura é muito fácil e gostosa de fazer. Então eu sabia que esse livro eu iria me dedicar, porque eu ia ter prazer com a leitura e também eu já tinha lido, então eu sabia o contexto, sabia como que estava organizado aquele livro. Pois existem essas duas questões na leitura. O prazer em ler, você dedicar tempo a um livro e você assim conseguir ler com prazer, e também o esforço. E eu encaixo a nossa, como eu estava falando, da curiosidade em certos temas e também muitas vezes na nossa área profissional. Então você pode buscar a leitura por querer desenvolver a sua área profissional. Talvez você esteja fazendo um curso, ou você esteja numa empresa, ou você seja um empresário, seja o que for, mas você busca na leitura esse desenvolvimento profissional. E muitas vezes a área profissional, as leituras vai exigir um esforço teu, porque você vai ver o benefício qual você vai estar tendo com aquela leitura. E na área de curiosidades, você vai ter um prazer maior na leitura. Então, existe o prazer e o esforço. Você precisa aprender a equilibrar essas duas coisas. O melhor dos mundos, eu vejo que seria você conseguir as duas coisas. O esforço e o prazer juntos. Para você, talvez, numa área profissional, você vai ter que se esforçar. Mas se for um tema que você tem como curiosidade, vai ser mais fácil de você fazer essa leitura. Uma outra questão que eu vejo que tem me feito ler mais é entender o limite do meu corpo. Isso não gera frustração, né? Muitas vezes. Porque no início, quando eu lia 5 minutos e não absorvia nada, muitas vezes eu ficava frustrado quando isso acontecia. E deixava de ler aquele livro. Não continuava lendo, ficava um tempo sem ler, de repente eu voltava. Aí eu lia mais um pouco e via que não absorvia nada. E o que eu entendi? Eu entendi que eu estava, primeiro, desenvolvendo uma habilidade nova da leitura, e assim eu precisava me esforçar, e também que meu corpo tinha um limite, muitas vezes, de ler 10 minutos, 5 minutos, 2 páginas, e eu ficava cansado, e a minha mente já não focava direito naquela leitura, e eu percebi isso. E com o tempo agora, quando eu vejo que eu estou chegando no meu limite, por exemplo, 30 minutos de leitura, eu entendo que, pronto, agora é o momento de eu dar uma pensada em outra coisa, fazer outra coisa, ou criar um exercício para que eu venha a desenvolver mais a leitura. Então, eu cheguei no momento de 30 minutos, estou cansado, eu vou ler mais 2 minutos, vou ler mais 3 minutos, e você percebe que o tempo de leitura sua vai fazer com que você desenvolva mais, e isso, se você levar de uma forma correta, você não se frustra nesse momento da leitura, e você vai entender que você está passando por esse momento de desenvolvimento. E com o tempo isso vai ficando mais fácil, você vai conseguindo ler mais, e se você encarar de uma forma como, por exemplo, o desenvolvimento de um novo esporte, você vai conseguir a cada dia caminhando mais. Então, busque aumentar o seu tempo de leitura. Talvez uma das dicas aqui para você aumentar o seu tempo de leitura é você ter um livro físico e um livro digital. Por quê? Porque quando você tiver acesso ao físico, você vai lá e faz a leitura daquele livro, marca as folhas, escreve, e assim você vai ter a leitura no seu livro físico. Agora, se você está em um momento que você não tem acesso ao seu livro e só tem o seu celular em mãos, você vai acessar um livro digital. Por exemplo, no teu percurso do trabalho, você para esperar alguém. Antes de você pegar teu celular, entrar no Instagram,
é muito melhor você pegar o teu celular e acessar um livro digital. Foi assim que eu fiz na minha vida, que me ajudou muito a ler muito mais do que eu estava lendo. Por quê? Porque sempre que eu parava em um lugar, eu pensava, vou acessar um livro aqui digital, vou ler um parágrafo. É o suficiente para esse momento agora. E eu fazia a leitura de um parágrafo. Fazia a leitura de uma página, depois eu comecei a ler mais, e assim eu fui me desenvolvendo e fui lendo, aumentando esse meu tempo de leitura. É importante esse exercício. É importante você fazer isso na sua rotina. E resumindo um pouco aqui o que eu falei nesse vídeo, né? Comece a olhar para a leitura de uma forma diferente. Comece a olhar para ela como um meio pelo qual você vai alcançar os seus objetivos. E o seu objetivo pode ser a leitura em si. E a leitura, para você melhorar, você precisa ler. E talvez um objetivo profissional, né? Vai ser um meio pelo qual você vai conseguir aquele conhecimento, o qual você quer alcançar para que você venha a crescer mais na sua carreira profissional, seja o que for. Faça boas escolhas. Isso faz muita diferença quando você faz boas escolhas de leitura. Outro ponto que eu trouxe, né? Reconheça os seus limites do teu corpo, na tua leitura. Perceba isso e isso vai fazer com que você não gere tanta frustração quando você estiver lendo. E, claro, outras questões aqui que eu trouxe que são muito importantes. Por exemplo, a sua zona de curiosidade, temas que você está buscando, tudo isso vai fazer com que você tenha prazer na sua leitura.